Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde e muita paz a todos. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, desejo fazer uma correção no tema que abordamos a semana passada. Lá falamos de que João não conheceu Jesus. Foi um engano, peço desculpas. Quem não conheceu Jesus foi Lucas e mais tarde Paulo. Feita a correção, passemos agora ao assunto de hoje. Temos tido oportunidade de observar as dificuldades físicas muito comuns que encontramos com facilidade, dificuldades físicas que dificultam enormemente a expressão, a comunicação, o ir e vir, o falar, ouvir, enxergar, sem falar em outras muito mais graves. Porém, se buscarmos em O Livro dos Espíritos, encontraremos explicações interessantes. Mas queremos ressaltar que num corpo vivendo em dificuldades físicas, encontramos um espírito, muitas vezes altamente intelectualizado. Não raro, espíritos que não aproveitaram a oportunidade em vidas pretéritas e que agora estão passando por uma encarnação definitiva, de reajustes necessários para que o espírito ali, naquele corpo, comece a compreender o quanto é importante dedicar-se à plenitude da consciência. Consciência espiritual. Vejam, quando estamos diante de um ser humano completamente incapaz de raciocinar, dizemos que ele é um coitado. Não é um coitado não, viu? Nele está um espírito capaz de observar, ouvir, ver, sentir e desejar que aquele que está à sua frente entre em estado de interação para que ele possa manifestar-se. Mas vejam, uma vez inserido no corpo físico, o espírito se submete, quer queira, quer não, àquilo que o corpo físico tem para oferecer. Se o corpo físico não tem o cérebro razoavelmente normal, não é possível a comunicação, não é possível a decodificação de valores espirituais, valores humanos, valores intelectuais de uma forma geral. Mas, ressaltamos, não é um coitado, é na realidade um espírito abençoado pela oportunidade de reorganizar o seu viver, de reiniciar
a sua trajetória. Podemos pensar o seguinte: um espírito nessa situação foi, em vida passada, um compositor maravilhoso. E hoje está numa situação que nos causa comoção. Faz com que sintamos dó. Por favor, não devemos sentir dó. Pelo contrário, devemos respeitar naquele corpo em dificuldade a presença do Espírito que ali reside. Mas voltando à questão do músico, lembremos que o Espírito foi o mesmo Espírito que em uma encarnação se fez um excelente músico. Mas agora o instrumento não é favorável ao desenvolvimento da música. Portanto, aquele espírito, se tentar desenvolver uma partitura, uma música, não produzirá bons sons. Para que haja uma perfeita combinação entre o espírito que foi músico, é preciso que o corpo físico atual ofereça condições para que ele se exteriorize, se manifeste. Vou lembrar um caso e narrar esse caso de um irmão em Uberaba. Não é o Chico Xavier. Ali em Uberaba existe, nas redondezas, o Hospital do Fogo Selvagem, onde há um sofrimento inimaginável. E há também um irmão absolutamente incapaz de se movimentar. Depende dos outros para tudo, para se alimentar, para se higienizar, enfim, para tudo. Mas ele agradece a Deus por ter reencarnado dessa maneira e se tornou um médium muito procurado, um médium altruísta e verdadeiras excursões procuram por esse irmão para ouvi-lo, para saber como transformar a vida em objetivos espirituais. Contei esse caso apenas para buscarmos na nossa memória algo que possa ter ocorrido conosco. Nos queixamos muito, reclamamos de tudo, dizemos que tudo está errado. Procuremos modificar, meus irmãos. Somos seres humanos perfeitos. Ouvimos, vemos, falamos, nos movimentamos, nos relacionamos com o meio em que vivemos. O que mais desejarmos? Não há necessidade. Basta aproveitarmos a oportunidade para nos aproximarmos, um degrau que seja a mais, na escala da perfeição, do nosso progresso, e nos tornaremos gratos à eternidade. E nos tornaremos também verdadeiros discípulos da fé em Jesus, da fé no Criador, que está em tudo e em todos o tempo todo.
Hoje, dedicamos esta fala aos irmãos que se encontram nessa situação, na situação de não poderem se manifestar. Que seus espíritos reajam favoravelmente e busquem na paz a luz para seus espíritos. Boa tarde a todos.